Diz assim, ó, Mateus 13:3. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Agora vai até o versículo 18, que diz assim: Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior, 100 vezes maior, que a quantidade semeada. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa parábola. Uma parábola que a gente já ouviu muito, né? Já pregamos também inúmeras vezes. Mas hoje eu quero fazer um paralelo dessa palavra com essa outra palavra que está no mesmo capítulo, agora no versículo 31, que diz assim: Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Agora vai comigo até Mateus capítulo 17. Sai do 13 e vai até o 17, no versículo 20. Achou? E diz: Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Amém? Só vamos ficar com 20. E nós vamos bater um papo acerca dessa
palavra que nós lemos hoje. Primeira coisa que eu quero falar com você é acerca do princípio da semeadura que nós falamos mês de fevereiro. Nós falamos sobre o princípio da semeadura. Nós entendemos e aprendemos que tudo que nós fazemos é uma semente. Isso é indiscutível e a gente precisa entender, certo? Tudo que nós fizermos é uma semente, gente. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, seja uma coisa mais ou menos, tudo está ligado ao princípio da semeadura. E quando a gente vai para a parábola do semeador, no capítulo 13, Jesus faz questão de trazer uma pequena ilustração para as pessoas, para que elas pudessem entender aquilo que ele estava falando. Só que o engraçado é que nesse entremeio dos versículos que a gente pulou aqui agora, deixa eu voltar aqui, do versículo 9 até o versículo 18, rola uma questão muito legal. A questão em que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: nós não estamos conseguindo entender aquilo que você está falando. Porque Jesus ele vem trazendo para nós, cara, alguns ensinamentos que a gente precisa, de fato, inclinar o nosso coração para aprender e para entender e compreender aquilo que a palavra de Deus está liberando sobre a nossa vida. Lembra que nós, já há um tempo atrás, falamos que a gente só consegue viver e desfrutar daquilo que nós entendemos. Se a gente não entender, gente, a gente nunca vai conseguir desfrutar. Eu não estou falando sobre replicar, até porque quando replicamos aquilo que não sabemos, multiplicamos ignorância. Então, à medida em que nós replicamos daquilo que nós não estamos entendendo, nós estamos aumentando a ignorância e impedindo outras pessoas de desfrutar daquilo que nós ainda não desfrutamos. Então Jesus vem trazendo algo para nós, para a época em que ele estava aqui com seus discípulos, de que se nós realmente quisermos compreender, desfrutar de toda a palavra do Senhor, a gente vai ter que começar a inclinar o nosso coração ao coração de Jesus. E isso é uma coisa que é extremamente necessária para nós. Não é só sobre lermos e termos explicações, é sobre vivenciarmos aquilo que estamos lendo. Isso é muito importante, porque a gente só vai conseguir compreender de verdade quando a gente passar a viver aquilo que estamos aprendendo. Ontem eu estava numa reunião e eu conheci um cara que veio do Egito. Em breve ele vai vir aqui para você conhecer também. Ele chegou do Egito tem 3 anos, está aqui no Brasil. Ele se converteu e ele congregava naquela igreja lá da caverna, Rodrigo, do Egito. Já ouviu falar dessa igreja? Se você não ouviu falar, dá uma pesquisada depois ali no YouTube que você vai encontrar. A igreja da caverna no Egito. E conversando com ele, a esposa dele mesmo que traduzia, né? Porque ele fala muito pouco português ainda. E ela fala um pouco árabe, inglês e português. Então eles criaram um dialeto na casa deles. E aí é ela, ele e as filhas. Então um pouco fala português, na mesma frase inglês e encerra com árabe. Então é meio que parece o dialeto lá da África. Eles começam falando português de Portugal comigo, dali um pouco eles estão falando num dialeto, dali um pouco eles entram em outro dialeto e eu fico olhando e realmente não entendi foi nada. Mas eles conseguem se conectar entre eles, então tá tudo certo. E aí ele estava falando sobre justamente essa igreja lá no Egito. E como funciona as igrejas lá no Egito. Essa igreja da caverna, ele estava falando que ela é rodeada de lixo. O lixão de toda aquela região ao redor é depositado justamente lá. Porque qual é o objetivo? Fazer com que a galera fique a mula daquele lugar, né? Fazer com que a cultura islâmica ela prevaleça e a cultura cristã seja extinta. E aí ele estava dizendo, gente, e aí foi nisso que eu comecei a meditar, justamente acerca de nós compreendermos e passarmos a viver aquilo que a palavra
nos ensina. E ele começou a dizer para mim ali o quanto a igreja brasileira sabe sobre a teoria bíblica, mas nunca viveram nada na prática daquilo que se sabe. E aquilo chamou a minha atenção, porque aparentemente você olha e fala, esse cara tá me tirando, né, velho? Tanta coisa que eu já testemunhei, tantas coisas que eu já vivi, esse cara tá dizendo que eu sou um falso crente, que eu vivo só de teoria. Só que quando ele começa a contar, irmãos, aquilo que a igreja no Egito tem vivido, a gente começa a olhar e dizer, ele tem razão no que ele está falando. Ele tem razão. E ele começou a contar alguns testemunhos rápidos e ele até contou para mim acerca de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, em que uma grande quantidade de pessoas chegou até esses irmãos e aí eles começaram a interrogar os irmãos que criam na palavra de Jesus. E aí um deles disse assim, então tá, se vocês querem que nós também creiamos nesse evangelho que vocês estão nos pregando, nós precisamos que vocês nos deem uma prova. E a prova que nós queremos é, a Bíblia de vocês dizem que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou a partir de um grão de mostarda, vocês vão orar e vão dizer ao monte, monte, lança-te para outro lado. Então nós vamos ficar aqui e vamos observar, porque nós queremos ver vocês unirem a fé de vocês e fazerem com que esse monte que está à nossa frente se mova de lugar. Gente, se a gente for parar para pensar nisso, o que talvez a maioria de nós faria? Talvez nós olharíamos e diríamos assim, não, vocês têm que entender que esse texto é uma analogia que Jesus está fazendo. A gente ia olhar, a gente ia tentar argumentar numa questão hermenêutica, a gente ia tentar argumentar de tudo quanto era jeito. A gente ia tentar trazer uma explicação lógica, racional, mas não concreta. Só que esse irmão, esse pastor, ele conta a história dizendo que os irmãos começaram a dar as mãos numa certa distância da montanha e a galera, né, que crê na religião do Islã, eles ficaram de longe também observando. E irmãos, aqueles irmãos da igreja começaram a orar e de repente a montanha levantou do chão. E foi comprovado cientificamente de que a montanha, Rodrigo, se moveu 9 quilômetros do lugar onde ela estava. E aí, não satisfeitos, olha, chega a me arrepiar, gente. E aí, não satisfeitos, estudiosos foram até aquele lugar. E eles comprovaram que as raízes daquela montanha estão a 9 quilômetros antes da onde ela se encontra nos dias de hoje. E aí a pergunta dele para mim foi, quando é que a igreja brasileira vai poder viver esse tipo de coisa? E isso começou a me fazer refletir nessa passagem. A parábola do semeador, mesclando ela junto com o grão de mostarda, mesclando ela com a passagem quando Jesus fala, se vocês tiverem fé a partir de um grão de mostarda, parecido com um grão de mostarda, Jesus, ele nunca quis dizer que a nossa fé tinha que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele usou um exemplo. O que Jesus queria dizer com isso? Vocês estão entendendo? Se a fé de vocês for, ainda que for, partir disso daqui, vai ser suficiente. E tem um documentário, eu quero te encorajar. Ele mandou para mim o documentário, está até ali no WhatsApp, eu quero te encorajar. Eu vou abrir ele ali para ver se é justamente esse documentário. E eu vou compartilhar com vocês, para vocês assistirem o documentário. E no documentário, Rodrigo, as pessoas que presenciaram isso dizem que elas viam a montanha levantar, o sol aparecer embaixo dela, ela ir para o lado e o sol se esconder de novo. Esse aí, já achou aí, filha da mãe? Coisa boa. Esse aí. Gente, e ele começou a contar coisas que acontecem na igreja no Egito. As pessoas se moverem no poder de Deus.
das pessoas levitarem debaixo da unção do Senhor. Só que quando a gente fala alguém levitou, o que passa na nossa cabeça? O que é isso daí? Demônio. É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. É demônio. Por quê? Porque a gente escuta, a gente sabe que os bruxos levitam. Aí a gente assemelha, a gente faz uma assemelha, nem sei se existe essa palavra, né? Põe no meu dicionário aí. A gente faz uma ligação, assemelha, faz uma ligação de que se o cara levitou é porque ele é um bruxo. Só que a palavra de Deus vai dizer sobre dons do Espírito. A palavra de Deus vai dizer sobre o poder do Espírito. E a palavra de Deus vai dizer que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Então, o que os bruxos fazem é simplesmente copiar o poder original que rege do céu. E aí a gente começa a fazer, talvez na sua cabeça, não sei se você já está se perguntando sobre isso. Na minha, desde ontem eu estou remoendo essa parada dentro de mim. Por que a gente não consegue viver essas coisas como igreja? Servindo a um Deus que é poderoso. Tendo nas mãos uma palavra que não tem poder, que é o poder. Porque o apóstolo Paulo disse que a palavra do Senhor, ela é poder. Então, peraí. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Eu tenho a palavra, que é o poder. Eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, que é o poder. Mas por que eu não vejo e não vivo essas coisas acontecendo? Fé. E aí, de ontem para cá, eu estou orando recorrentemente. Toda hora que eu lembro, eu oro. E a oração que eu tenho feito, se você quiser fazer também, legal, vai ser bom. Eu tenho orado a Deus e eu tenho dito, Senhor, como que eu faço? Como que eu faço para romper a casca desse grão de mostarda? Porque quando é que o grão de mostarda se torna uma árvore? Quando a casca é rompida e o que está dentro é posto para fora. E é legal porque eu pesquisei, até coloquei aqui, e isso aqui é muito louco, olha que coisa linda. Ó, está escrito aqui, ensina que a fé é pequena nas adversidades, ensina que uma fé pequena, mas verdadeira, tem potencial para crescer e realizar grandes feitos, assim como a minúscula semente se torna a maior das hortaliças, chegando até 3 metros. Então você já pegou um grão de mostarda, uma semente de mostarda na mão? Gente, aquilo ali é muito pequeno. Só que aquele negocinho pequenininho, quando a casca rompe, ela chega até 3 metros de altura. E nisso, o que acontece? Ela oferece abrigo. Por quê? Porque os pássaros, além de se alimentar, formam em cima delas os seus ninhos. Então isso simboliza, né, o reino de Deus e o poder que nós precisamos ter em confiar nos céus. E aí eu pesquisei outras coisas. Ou seja, a mostarda é uma planta de crescimento rápido. Isso aqui mexeu ainda mais com a minha cabeça. Porque se o grão de mostarda é uma planta de crescimento rápido, significa que quando se tem o rompimento da fé na nossa vida, a resposta ela é rápida. E por que a gente demora para viver algumas coisas? Eu quero que você fique com a sua cabeça muito xarope, igual a minha. Eu quero que você fique se perguntando, que fé é essa que a gente diz viver em todos esses anos que a gente serve a Deus? Que fé é essa? É de crescimento rápido.
com colheita das folhas possível entre 30 a 45 dias após o plantio. Então eu planto aquela semente insignificante, que facilmente se perde, de 30 a 45 dias eu estou colhendo as suas folhas. Então realmente é um negócio rápido. É um negócio rápido. E aí que continua, né? Agora, para a produção de semente, o ciclo é um pouquinho mais longo, que leva de 90 a 120 dias. Então, ou seja, para mim colher fruto, de 30 a 45. Para mim, folha. Para mim colher agora novas sementes, de 90 a 120. Gente, ainda é muito rápido. Porque para a gente colher uma semente de uma laranja que nós plantamos, quanto tempo a gente leva? Anos. Então a gente está falando de algo que Jesus fez questão de fazer um comparativo com aquilo que ele tem de poder e sobre o poder que ele delegou sobre a sua igreja. E aí é que isso que fica pegando na minha cabeça. O que nós estamos vivendo durante todos esses anos de cristianismo que nós temos, que a gente ainda não experimentou todas as evidências que no passado aconteceram, que hoje, no presente, acontecem em determinadas regiões, mas aqui a gente não consegue viver. Deus é diferente. O que é diferente? A forma de se crer, a fé. E aí, a esposa dele, ela falou assim para mim. Aí eu lembrei daquilo que eu falei domingo retrasado aqui no culto. Lembra que eu fiz a analogia sobre a xícara com água? Quem lembra? Que eu falei para a Dani. Quanto você paga nessa xícara de água aqui? Aí ela falou, 50 centavos. Eu falei, você paga 50 centavos porque você sabe que acabou. Essa aí que você vai na torneira e tem mais água, né? Mas e se você soubesse que não teria mais água? Que essa fosse a última xícara, quanto você pagaria? Aí eu lembro que eu falei sobre isso. Aí ela virou e falou assim para mim, eu não consigo entender os nossos irmãos brasileiros. Lá na terra do meu marido, tem lugares onde eles dividem uma página da Bíblia para toda a igreja ler. E aqui no Brasil, nós temos às vezes uma biblioteca de Bíblias diferentes dentro de casa, mas não lemos. Gente, isso não é para mexer com a nossa cabeça? Responde para você. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Responde para dentro de você. Quando foi a última vez que você meditou na palavra de Deus? Agora, por quê? Que às vezes é uma vez por semana, às vezes é uma vez por mês. Ou a gente só lembra de ler quando a gente vem para o culto. Porque o pastor vai ler o texto, a gente tem que ler também. Essa é que está a diferença. A forma em que nós cremos. Quando ele vier aqui, ele vai falar melhor. Mas ele contou sobre um povo que mora no deserto, Rodrigo. No deserto mesmo. Só tem areia. Gente, só areia. Só areia. Eles não têm com o que trabalhar. E ele falou que todos os dias tem comida e tem água para eles. E aí eu fiquei olhando com a cara que vocês estão me olhando, eu fiquei olhando. E aí sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela falou, pastor, eles ainda estão vivendo o que Deus fez com o povo hebreu no Egito. Porque a comida chega, a comida aparece.
Porque a única coisa que eles fazem é crer que Deus é fiel para prover o pão de cada dia. Gente, eu estou pensando em mudar para o Egito. Passar uns meses lá para aprender. Então, qual que é a diferença? A forma de crer. A forma de acreditar. Aí ela falou assim, que ele vai no culto, aí acontece lá uma cura lá no culto, e aí a igreja fica toda feliz, pulando, fazendo festa. E aí alguém diz, é o poder de Deus. Aí ele olha e diz, eu não consigo ver o poder de Deus. Tem tanta coisa que a igreja brasileira nem sonhou em viver, mas para nós no Egito já se tornou comum. Aí eu fiquei pensando e fazendo um paralelo com a igreja de Atos. Pedro foi preso, certo? O que a igreja de Atos fez? Foi lá na porta do presídio fazer, como é que chama lá? Passeata. Foi lá dormir na porta do presídio. Vamos falar de uma palhaçada, gente? Vamos? Que eu participei dessa palhaçada? Vamos falar de uma palhaçada que a maioria de nós participou? No final das eleições passadas, quanta gente foi para a rua? Passou dias na porta de quartel. Se fosse a igreja primitiva naquele tempo, eles tinham feito essa palhaçada uma vez? Mas nós fizemos, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Pedro foi preso. Os irmãos foram para casa. Fecharam as portas e começaram a orar. O anjo foi onde Pedro estava. Acordou o bicho velho. Acorda, rapaz. Bora. Pedro levanta, com cara de, meu Deus, estava dormindo, descansando, no meio da minha soneca. E aí Pedro sai pela porta da frente. Portas e portas vão se abrindo. Pedro vai passando, ele sai, é posto do lado de fora. E aí a Bíblia diz que aí ele viu que estava acordado mesmo, que não era sonho. E aí Pedro vai até a casa da onde? Gente, vocês ficam assim, xarope com a Bíblia, quando vocês estão lendo? Porque eu fico pensando, Rodrigo, como é que Pedro adivinhou a casa que os irmãos estavam orando? Não tinha WhatsApp para dizer, avisa Pedro que Pedro foi na casa exata, na casa específica. Pedro bate na porta. Alguém corre lá, olha, vê Pedro, fecha a janelinha e volta. Gente, Pedro está lá na porta. Não, Pedro está lá na porta. Gente. Eu vou lá abrir para vocês verem. O cara volta lá, abre a porta, aí Pedro entra. Cara, ou nós vamos começar a pegar a Bíblia, gente, e de fato acreditar que o que está escrito nela é uma verdade, ou a gente vai continuar lendo a Bíblia, falando que ela é uma verdade, mas tratando ela como se fosse uma história, como se fosse um conto, como se fosse uma fábula. E ela foi falando, irmãos dividem uma única página, pastor, para ler a Bíblia. Irmãos se reúnem dentro de cavernas que eles próprios cavaram, para que eles possam ter um tempo de paz em oração, buscando ao Senhor. E nesses lugares, as pessoas são levadas lá e elas são curadas, mortos são ressuscitados. E eu fico olhando para essas coisas, gente. Uma mulher falando um trem daquele, eu dizia, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sou crente, não. Não, eu não sou crente, não. Não sou. Mas a diferença é o quê?
é que parece que nesses lugares onde a igreja é perseguida, não tem beira de caminho, não tem solo rochoso e nem solo espinhoso. Só tem terra boa. Porque o negócio germina, frutifica. E parece que todas essas terras só estão no lugar onde a igreja tem liberdade. Porque Jesus disse, uma parte caiu à beira do caminho. Quem é a beira do caminho? Segundo as explicações do versículo 18 em diante. Aquele que ouviu a palavra, mas não entendeu. E aí eu faço uma pergunta. Que forma nós estamos pregando que as pessoas estão conseguindo entender? Se a palavra de Deus, cara, e eu entendi isso, cara. Se a palavra de Deus ela tem luz própria, quem gosta de jogar lantejoula e purpurina somos nós, essa é a verdade. A gente quer dar um enfeitado, né? Então a gente joga uma lantejoula, uma purpurininha, para poder, né? Mas ela tem luz própria. Se o evangelho é simples, que palavra nós estamos pregando que as pessoas não estão conseguindo entender o evangelho simples que nós estamos anunciando? Ou nós estamos incrementando demais o evangelho, sem necessidade, ou nós estamos falando em grego, numa terra que se fala português. E ninguém realmente vai entender. Porque ainda é uma realidade. As terras à beira do caminho ainda são uma realidade. Quantas pessoas você conhece, que você já convidou, que já foi na igreja, que ouviu a palavra, mas que parece que não teve efeito nenhum? São terras à beira do caminho. Aí a gente vai para a segunda terra, que é a terra que é o solo rochoso? É o solo rochoso. E segundo a interpretação do solo rochoso, quem representa esse pessoal aqui do solo rochoso? Olha lá, versículo 20. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora recebem com alegria, contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou perseguições por causa da mensagem, cedo elas desanimam. Então o solo rochoso já é uma terrinha até mais ou menos, né? Que a pessoa recebe com alegria a palavra. Ela fala, uau, que palavra! Não é assim que às vezes a gente faz? Uau, que palavra! Meu Deus, nossa, essa palavra foi poderosa, essa palavra foi do céu. Só que na segunda-feira essa palavra já não está surtindo mais tanto efeito. Porque às vezes nós somos solo rochoso. Porque aqui fala sobre, primeira característica, não tem raízes profundas. O que vai nos fazer aprofundar as nossas raízes em Deus? Me ajuda. Hã? Nosso relacionamento com Deus. O que mais? Leitura da palavra. Meditação. Estudo. Tudo isso, vocês acham que é isso? Hã? Obediência à palavra. Isso tudo aprofunda as nossas raízes. Só que sabe uma coisa que nós não falamos? Não. O que faltou nós dizer é ter disponibilidade para ensinar os que acabaram de chegar. E por que a gente não faz isso? Porque a gente diz que a gente não tem tempo. Então a falta de raízes profundas, ela é consequência de falta de discipulado.
Porque como é que alguém que acabou de chegar no Evangelho, ouve a palavra, recebe a palavra, como é que ele vai se aprofundar se não tem quem ensina? Se não tem quem investe tempo? Parou para pensar? Se a gente for para Atos, fala. Uhum. Uhum. Problemas e perseguições. Sim, são entulhos. Sim. A raiz não tem, a semente não tem problema nenhum. É isso aí. É isso aí. Você entende? Essa é a questão. Nós somos terra. Alguém tem que lavrar a terra. A semente não lavra a terra. A semente ela é semeada. A palavra é semeada. Mas alguém vai ter que lavrar a terra. E quem vai lavrar a terra? O lavrador. Quem vai lavrar a terra é quem já está com as raízes profundas. Porque vai poder mostrar, tá vendo? Esse solo rochoso é consequência, provavelmente, de pedras que estão entulhadas em áreas da sua vida. Falta de perdão. E como que alguém que chegou agora na caminhada com Jesus vai saber que ela tem que liberar perdão? Se não tiver alguém lá. Se não tiver alguém para olhar e dizer assim, cara, eu sei que é difícil, você foi ferido, você foi machucado, você foi maltratado, isso criou um solo rochoso, criou umas pedras dentro de você, mas nós vamos ajudar a essa parada aí. Nós vamos ajudar a se romper nessa área. Então, a disponibilidade. Lembra de Atos? Eu acho que é... Eu não lembro se é Filipe ou se é André, que prega para o eunuco. Filipe. Filipe está ali, ele vê um eunuco passando na carroça e lendo os manuscritos. Ele corre até ele e diz, está entendendo tudo que você está lendo? O que ele respondeu? Como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? O que o eunuco estava lendo? Era uma semente? Era. Agora, que tipo de terra que o eunuco era? Ele não sabe, né? Era rochoso, era espinhoso. Mas Filipe sobe na carruagem e ensina a palavra. O eunuco vê um rio, um riozinho, ele para e diz, tem água aqui? O que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou assim, cara, é só tu crer. Não, então eu quero, velho. Então vamos. Recebeu a palavra. Mas teve alguém que foi lá acompanhando. Teve alguém que foi lá junto. Teve alguém que segurou na mão. Tem gente que não gosta que eu falo sobre isso. Mas eu vou dizer. Talvez hoje, aqui hoje, você que está aqui vai me entender melhor quando eu falo sobre isso. Tem pessoas que acham assim, ó. Não, eu orei, a pessoa aceitou Jesus. Ganhei uma alma para Jesus. Não é isso? A maioria das pessoas pensa isso. Mas isso significa que você ganhou uma alma para Jesus? Não, cara. Por quê? O que é ganhar? Ganhar é você falar de Jesus. A pessoa aceitou o Senhor Jesus. Show. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus está morando nela. Só que se você não cuidar dela, se você não consolidar ela, ela não vai dar o próximo passo, que é a certeza e a garantia da salvação. Quem crer e for batizado. Mas como é que a pessoa vai ser batizada se ninguém esteve junto? Mas tá bom, as pessoas não concordam comigo. Mas eu entendo assim. Precisa ter um. Aí você consolidou.
Você cuidou, você consolidou, a pessoa desceu as águas do batismo, ela mudou, foi para um segundo estágio. Aí entra a parte do treinamento. Por quê? Porque agora você está treinando essa pessoa para fazer a mesma coisa que você fez com ela com outro. Com outro. E depois que ela tiver treinado, ela vai para o último estágio. Qual que é o último estágio? Olha o Murilo lá me mostrando. O estágio do envio. Então aí a gente vai poder olhar e dizer: eu ganhei uma alma para Jesus. Agora, se a gente for fazer uma análise rápida disso aí, juntando todos os anos que você tem de igreja, de evangélico, de crente, sei lá como é que você gosta de ser chamado, cristão, eu não sei. Com base nisso, quantas almas você já ganhou para Jesus? Não fala, não responde, para para você. Gente, nós fizemos uma vez um cálculo aqui. Um cálculo. Um pequeno cálculo. Se nós ganhássemos uma alma para Jesus por ano, quanto tempo nós levaremos para ganhar Balneário Pissarras inteiro para Jesus? Quem lembra desse cálculo? Hã? Não dá 5 anos para ganhar Balneário Pissarras todo para Jesus. Só eu estou aqui há 13. Estou fracassando na missão. Você entende isso? Uma alma por ano. Eu não estou falando uma alma por semana. Eu não estou falando uma alma por mês. Eu estou falando uma alma por ano. Por ano. Será que a gente não consegue ganhar uma alma para Jesus por ano? E eu não estou falando de migração de igreja. Pelo amor de Deus. Não convida crente para vir para os cultos. Eles já são crentes. Eles já têm igreja para se congregar. Deixa esse povo. Irmão, a crentaiada é terrível. Deixa eles lá. Deixa eles quietos na igreja deles. O pastor está desviado. Não, então daí tá bom. Está desviado, então tá bom. Traz os desviados. Vamos dar um jeito nos desviados. Mas está congregando. Tem igreja, tem pastor. Deixa quieto lá. Deixa lá. Deixa ele quietinho. Mas, gente, será que a gente não consegue ganhar uma alma? Uma por ano. Por ano. Pode falar, senhora. Não, aquilo que é responsabilidade minha. Sim. Uhum. Sim. 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 Vai ter uma galera que vai ter uma decepção quando chegar lá. É a unidade. Sim. Cada um tem a sua função, mas nós temos a obrigação de multiplicar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem lá na reunião, até teve um pastor que falou um negócio que eu sempre acreditei. Ele disse assim, ó, o problema das igrejas da atualidade hoje é que eles querem que o pastor ganhe almas. Só que quem é que gera a ovelha? É a ovelha.
pastor ele tem a obrigação de apacentar, mas mesmo assim não se isenta de se ganhar algo, de ser um lavrador, porque a palavra do Senhor diz: levantai os olhos e vede, o campo já estáis brancos, ou seja, está pronto para a colheita, está pronto para o trabalho. Mas, gente, uma alma por ano, porque a pessoa recebeu a palavra com alegria. Ela precisa que alguém ajude ela a arrancar aquelas pedras de lá, cara, para a raiz aprofundar mais. Você tem que parar de ficar adiantando o que eu vou falar. Tô brincando, pode falar. Sim, sim. Deu crescimento. Exatamente. Vamos juntar mais uns irmãos para orar aqui. Analogia. Uhum. Sim, sim. Aham. Vai dar boa.
É a fé. Como viver? Essa é a questão. É acreditar. Ele vai fazer. Às vezes a gente está com a casca muito grossa para poder deixar nascer. E o que rouba muito a nossa fé, gente, um pouco é uma história que aconteceu. Uma irmã chegou numa missionária e falou: missionária, eu queria que a senhora orasse para que meu filho possa ser livre das drogas, para que ele possa sair da rua, para que ele possa seguir os caminhos de Jesus. E a missionária falou: amém, irmão, eu vou orar sim, mas é difícil, viu? Porque meu filho é igual. O que essa missionária fez com a fé dessa mãe que foi pedir oração? Entulhou? Eu não vou falar mais nada que vocês estão falando aqui. Tá louco, cara? Amém? Vocês vão para casa, vocês não vão nem dormir essa noite. Então, primeiro problema, raízes rasas, certo? Elas não foram aprofundadas, porque não tinha terra suficiente. Segundo, problemas. E terceiro, perseguição. Tudo isso por causa do quê? O texto claro dizer, por causa da mensagem desanimadora. Eles desanimam. Por que a nossa fé é minada? Porque a gente escuta mais quem não tem fé do que quem tem. A verdade é essa, gente. Porque a gente escuta mais quem não deveria escutar. Começa a ouvir todo dia a mensagem de um cara que você acredita que tem fé. Você vai começar a crer, porque tu está ouvindo alguém que está vivendo as evidências daquilo. Você entende? Os problemas, as perseguições, dá aquele desânimo, por causa do quê? Quem que a gente ouve?
Às vezes a gente passa o dia inteiro, não escuta nem uma palavra edificante. Está ao redor de um monte de gente que não tem fé, de um monte de gente que debocha da fé que você tem. Isso vai nos minando, isso vai matando. É como se pedras fossem jogadas e fossem jogadas e fossem jogadas. E se não tiver pedra suficiente, a gente vai para o terceiro solo dos espinhos. E esse aqui talvez seja pior do que o solo rochoso. Porque é a treta do século. Olha o que diz. As que caíram entre o espinho representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Preocupações. A gente vai para Mateus capítulo 6. Vai narrar sobre as preocupações dessa vida. Está sendo pagão. Agora, quem é um pagão? O que é uma pessoa pagã? Uma pessoa que crê em qualquer coisa. Ele está crendo em Deus, dali um pouco ele está crendo no Alá, daqui a pouco ele está crendo no Buda, dali um pouco ele está lendo o livro do Maomé, e assim ele está indo. Pagão. Uma hora ele acredita que Deus vai fazer, outra hora ele já está aqui. Crê em Deus. O Senhor é convosco. E assim vai. O paganismo vai se abrindo. Então você entende, gente, que quanto mais nós estivermos ligados e próximos de pessoas que têm uma mesma fé, nós vamos ser nutridos, mas quanto mais distante nós estivermos, mais nós vamos ser sugados. Preocupações da vida. Quais são as preocupações normais da vida? Vamos lá. Comer. Comer é a número 1, né, irmão? Já estou pensando quando acabar o culto que eu vou jantar, porque eu estou com fome. Comer. O que eu vou comer? O que eu vou comer? O que eu vou comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Ah, nós vamos fazer um retiro. A pergunta é: como que é o local? Tem ar-condicionado? Ah? Qual vai ser o cardápio das refeições? Gente, é assim, não é assim? Vai ter uma cama confortável, chuveirinho com água quente. Eu conheci uma pessoa que ela falou assim: cara, esse lugar aqui para fazer retiro para os jovens é bom, mas não dá para fazer para os casais lá da igreja. Eu falei: por quê? Eu fui pregar no retiro e a pessoa falou, eu falei: por quê? Eu falei: não, os casal lá é tudo enjoado. Tem que ter ar-condicionado nos quartos, o chuveiro tem que ser daquele bom a gás. Eu falei: rapaz, nós vamos fazer uma viagem, como é que nós vamos? O ônibus vai ser leito? A poltrona é larga? Gente, eu não estou dizendo que isso não seja bom, amém? Por favor, entenda. O que eu estou narrando é sobre as preocupações que estão criando espinhos e que estão sufocando a nossa fé, porque não nos deixam olhar para o alvo que é Cristo. O alvo do retiro é Cristo. O alvo do retiro é Cristo. O alvo da viagem para uma conferência é Cristo. O objetivo é Cristo.
Mas as preocupações são espinhos que nos sufocam e nos impedem de olhar para o alvo. Não, nós vamos ter um jantar para os casais. Ai, se eu não comprar um vestido novo, eu não vou. É assim ou não é assim? Não, se eu não comprar pelo menos uma camisa nova, não dá para ir. Preocupações. Porque o que ganhou a centralidade, irmãos, foram as coisas e não o Criador. E o Criador precisa voltar a ser o centro da nossa vida. Aí a nossa fé vai romper a casca. De 30 a 40 dias vamos colher folhas. De 90 a 120 dias nós já vamos estar colhendo novas sementes. Porque o que eu não li para vocês aqui foi que a semente germina de 7 a 10 dias. Então isso significa o quê? Que de 7 a 10 dias, irmão, já está para fora o negócio. De 30 a 45 está colhendo folha. De 90 a 120 tem novas sementes. E o ciclo não se encerra. Mas se o ciclo está se encerrando, Mateus 6, viramos pagão. E estamos nos achando os maiores crentes da face da terra. Mas o último solo, aleluia, Jesus, caiu em terra boa, um solo fértil. E é aqui que eu falo sobre ganharmos uma alma para Jesus por ano. Porque numa terra fértil, a mesma semente produz 30, 60 e 100. Então, é possível que uma pessoa produza por 100? É possível que uma pessoa produza por 30? É possível que uma pessoa produza por 60? É. Só precisamos ser a terra boa. Sim, senhora, é uma primeira vez que a senhora vai falar, a senhora tem liberdade. A pessoa é a terra. Se fechou para a semente. O coração se fechou para a mensagem. E aí ela se torna a terra à beira do caminho. Isso é uma questão muito séria, gente. Porque as pessoas realmente dizem assim, ó, eu não vou mais na igreja porque a igreja me feriu. Não é isso que as pessoas dizem? Só que com base em Efésios, quem feriu não foi a igreja. Foi alguém que se dizia ser igreja. É isso, gente. A igreja me feriu. Não, a igreja não te feriu. Não feriu, não. A igreja de Jesus, a autêntica, ela não te feriu. Alguém que se dizia ser igreja fez isso. E o pior de tudo isso é que às vezes nós já ferimos alguém e nem sabemos. Porque naquele tempo, naquele momento, naquele segundo, nós dizíamos ser algo que nós não éramos.
para aquele tempo. Mas também já fomos bênção na vida de outras pessoas, porque naquele momento nós estávamos sendo a igreja que nós dizíamos ser. Aí entra só, já vou te deixa eu falar. Aí entra a questão quando Jesus fala para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Tu és um dos profetas, tu és Elias, tu és o Jeremias. Tá? E vocês o que dizem? Silêncio. Pedro, opa! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Uau! Passa-se alguns momentos. Não, Senhor. O Senhor morrer? Nunca! Ninguém vai pôr a mão no Senhor. Eu morro no teu lugar. Jesus olhou e disse: de joelho e mão para trás. Alguns instantes depois, para trás de mim, Satanás. Por um instante, Pedro foi a igreja autêntica. E no outro instante, Pedro dizia ser o que não era. Aí entra a nossa maior guerra. O nome dela? Alma e espírito. Fala, pastora. Vira uma feridaiada total. Ali você já denunciou como é que está a sua terra. Se tem espinho, se tem solo, ou se tem pedra. Gente, é muito fina a linha. Só que, gente, vamos ser sinceros, os nossos irmãos do passado conseguiram. A gente também pode. Permanecer. Permanecer. Gente, a igreja, isso aqui, ó, é uma arca. E nós somos bichos que estamos dentro. Você achou que eu ia falar que você era Noé e a família de Noé? Não, nós somos bichos que estamos dentro. Cada um com a sua espécie. Cada um com as suas manias. Aí deixa eu te falar uma coisa, gente. Os bichos viverem em harmonia. Será que nós não vamos dar conta? Mas vou dizer, irmão, entre essa arca, com essa bicharada toda, e o mundo podre, com os corpos se decompondo, boiando, a arca ainda é o melhor lugar para se estar. Pastor, mas tá fedendo cocô, tá fedendo xixi, é normal. Porque cada um aqui tem que fazer a sua necessidade. Mas nós estamos aqui para ajudar a limpar. Porque lá fora tá pior. Então, a parábola do semeador é um convite para um despertar. É um convite para a mudança. É um convite para a gente olhar e parar de dizer: ah. A gente tem que parar com isso.
Se cada vez que a gente fosse falar a gente liberasse uma palavra de fé, tudo seria diferente. O Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que tu vê? Ele falou: olha, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor olhou para ele e disse assim: vistes bem, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. E aí surge talvez uma pergunta para nós hoje à noite. Aquilo que nós pregamos recentemente. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para os outros bichos que estão dentro da arca? Você está olhando para as necessidades de quem está dentro da arca? Você está olhando para o céu, esperando que a arca encalhe logo no monte, para a gente chegar no nosso lugar de origem? A questão é: para onde eu estou olhando? A outra questão importante para nós entender, irmão, é para o que a gente está dando ouvido. Às vezes a gente dá muito ouvido, empresta o ouvido para aquilo que a gente não deveria emprestar. Toda vez que você for emprestar o ouvido para aquilo que não deveria, lembra de Josué e Caleb, voltando da terra de Escol, os frutos. 10 dizendo: a terra é boa, mas tem gigante, nós vamos morrer, nós somos como gafanhoto na boca deles, eles vão nos devorar. Sempre que você for emprestar seu ouvido para ouvir esse tipo de coisa, lembra de Josué e Caleb: calem a boca. Calem a boca. Irmão, já ouvi tanta coisa. Porque a igreja lá acontece isso, isso. Porque a igreja lá... porque o pastor... porque a pastora... porque... Se todas essas coisas produzissem frutos, a gente estava rompendo. E a prova de não romper é porque não produz fruto. Irmão, a igreja é uma arca, tá cheia de bicho. Os bichos são diferentes. Tu é diferente de mim. Tu faz umas cacas que eu não faço. E tá tudo certo. Porque nós estamos aqui é para dar suporte um pro outro. Então vamos seguir? Vamos parar de falar o que não deve? Vamos? Vamos ser igreja? Não dizer. Ser. Vamos ser. Vamos praticar. Vamos gerar cura. Vamos circuncidar. Não vamos castrar. Vamos circuncidar. Às vezes a gente precisa ser uma pedra afiada, irmão. Sabia disso? De verdade. Eu tenho pensado nisso. Às vezes a gente vai precisar ser uma pedra afiada para circuncidar. Não para castrar. Às vezes a gente foi pedra afiada e castrou um monte de gente. Fez um monte de gente virar eunuco. E aí Deus está dizendo hoje: não. Seja um circundador, não um castrador. Então circunde sua casa. E permita que alguém circunde a sua vida. Porque aquele que passa por castração não produz. Mas aquele que foi circuncidado, ele continua gerando e produzindo. A gente precisa entrar nesse lugar. No Senhor Jesus. Amém? Vamos para casa? Oh, aleluia. O que nós vamos jantar, Jesus? Oh, aleluia. Estou orando. Se eu tivesse recebido,
piquezinho eu revelava. Ah! Gente, eu ainda não recebi a resposta. O entendimento que eu tenho tido dessa oração, que eu tenho feito desde ontem, de madrugada, é esse, né? Eu preciso estar perto de pessoas que estão vivendo esse lugar de fé. Conversei com a esposa desse irmão, com ele. Falei, cara, eu quero sentar com vocês. Falei mesmo. Eu quero sentar com vocês, eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. É um cara bom. Se você quiser ouvir a história dele, chama Cash Luna. Ele tem a maior igreja da Guatemala. Construiu a igreja toda sem dever um centavo. A maior igreja da Guatemala. Construiu a igreja toda sem dever um centavo. Por fé. E eu peguei o livro dele hoje para me ler. Estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. A minha cabeça é pior que um novelo de lã de gato. Isso, e sem nenhum dinheiro. O Demi estava lá, o Demi ouviu junto comigo. Construiu a igreja toda sem nenhum dinheiro. Como isso, gente? Como isso? E eu preocupado com aquele valor lá. Olha, eu tenho que tomar na cara, Rodrigo. Eu não vou falar pra você bater e você vai jogar pedra ainda em mim, cara. Eu não vou falar pra você bater porque vai doer, mas em Monteiro a gente tem que apanhar. Então eu não tive a resposta dessa oração. A hora que eu tiver, eu compartilho com você, com toda certeza. Mas o entendimento que eu tive de ontem até agora é que eu preciso estar perto de pessoas que estão vivendo isso. Vivendo fé, tendo um relacionamento com a palavra, tendo um relacionamento de oração. Eu preciso estar perto dessas pessoas. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Amém? Vamos orar.